Como já, deixa eu só baixar o celular aqui, deixa eu ver o que acontece. Como já avisamos, nossas reuniões serão filmadas, então vamos dar início à primeira extraordinária. A extraordinária é a sexta. Então vamos começar com a leitura da ata. Você pode ter o oficial. Essa aqui é a curta, agora que eu tenho esses todos. Ata número 5 da Comissão de Revisão da Lei que instituiu o CONDEMA e o Regimento Interno da Gestão 2021-2022. Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA, Vinhedo, Estado de São Paulo. Aos 15 dias do mês de março do ano de 2022, às 19 horas, desse início a 5ª reunião plenária, em segunda chamada da Comissão para a Revisão da Lei que instituiu o Conselho Municipal do Meio Ambiente e do Regimento Interno desse Conselho, no Salão Nobre do prédio da Secretaria de Ação Social, isso aqui foi, né? Própria do município de Vinhedo, Rua Oswaldo Cruz, número 299, Centro, presidida por senhor José Marcos Feijó Nicolau, representante do Rotary Clube de Vinhedo, vice-presidente, substituindo o senhor Tiago de Paula Pereira, que pediu desincompatibilização da posição de presidente do CONDEMA, para fins de posse de mandato como suplente de vereador à Câmara Municipal de Vinhedo, conforme convocação ofício número 42/2021 GP, da referida Câmara em 17 de fevereiro de 2022, secretariada por Oswaldo Pizzolato Júnior e pelos conselheiros presentes, identificados pela lista de presença e demais munícipes interessados. Constituída a mesa diretiva pelo presidente, pelo advogado da Secretaria de Justiça da Prefeitura Municipal de Vinhedo, Dr. Diniz, e por mim, secretariando esta reunião. Aberta a reunião pelo presidente, saudando os presentes, inicia passando a palavra ao Dr. Diniz, que se dirige aos presentes perguntando se receberam a minuta para ser analisada e se apresentar ainda dúvidas ou contribuições, poderão ser encaminhadas para ele por qualquer meio que acharem oportuno. A munícipe Larissa Dantas sugere que se apresente por escrito. Voltando a palavra para o Dr. Diniz, este comenta que, conforme sugestões, retirou do texto as câmaras técnicas e fala que recebeu sugestões da munícipe Larissa Dantas e, como não pôde trazer a minuta nesta reunião, o que fará, trazendo finalizada para a próxima reunião. Também o conselheiro Barijão pergunta ao Dr. Diniz se as sugestões por ele proferidas na reunião passada foram acatadas, respondendo pelo Dr. Diniz que sim, em que ao mesmo tempo responde concordando com o conselheiro Vitório, que a minuta que está sendo elaborada acolherá todas as sugestões dos conselheiros, analisadas por todos, para depois ser aprovada pelo conselho. Não tendo mais nada a tratar nessa reunião, o presidente retoma a palavra para finalizar os trabalhos, agradecendo a todos os presentes e dá por encerrada a 5ª reunião extraordinária, às 19 horas e 15 minutos. Lá veio a presente ata, assinada por mim, Oswaldo Pizzolato Júnior, secretário de Planejamento Ambiental, pelo presidente da reunião e do CONDEMA, senhor José Marcos Feijó Nicolau, representante do Rotary Clube de Vinhedo. Tudo bem, pessoal? Podemos considerar aprovada a ata? Os que aprovam, por favor, ergam a mão. Aprovado pelo plano. Agora eu passo a palavra para o Dr. Diniz, que vai nos posicionar sobre o andamento aí da revisão. Gente, boa noite a todos. Eu encaminhei na tarde de hoje, então, a versão final da nossa minuta do projeto de lei, que altera a legislação de 2011 referente ao CONDEMA. Não houve tempo hábil de encaminhamento anteriormente, por isso que, obviamente, que não iremos aprovar a minuta da legislação no dia de hoje, na noite de hoje. Mas na próxima semana eu sugiro que a gente realize uma nova extraordinária, uma nova sessão extraordinária, para que a gente possa discutir
a minuta que está sendo encaminhada hoje para vocês, que foi encaminhada hoje para vocês, além de que eu estou disponibilizando também algumas cópias aqui impressas para que vocês possam fazer as sugestões. Ainda assim, eu posso receber e-mails com atualizações em Word, enfim, para que possa ficar bem didático a análise de vocês e as críticas na legislação que nós estamos elaborando. Eu quero chamar a atenção no fato de que esta lei ela ficou muito mais enxuta do que a anterior, acatando até o pedido e a aclamação dos conselheiros e também das munícipes que aqui estão presentes. É fato que também nós teremos obrigação de construir um novo regimento interno tão logo seja aprovada a legislação, além do que eu entendo que seja necessário uma nova eleição para deixar o CONDEMA de forma absolutamente regular. Então, tão logo a legislação seja aprovada pelos nossos vereadores, que aqui estão presentes 2 deles, nós convocaremos novas eleições para o CONDEMA e aí sim essa nova diretoria irá elaborar um regimento interno para que possa ser aprovado internamente e aí sim nós teremos aí um CONDEMA forte e extremamente correto. Então, eu estou encaminhando para vocês por e-mail, por WhatsApp e ainda deixando aqui disponível para sugestões. Sugiro colocar em votação uma nova reunião no dia 24, seria terça-feira que vem, para aprovação, exclusivamente para aprovação da minuta que foi elaborada por nós. Todos concordam? Sim. Sim. Quem concorda, por favor, aos conselheiros, aprovados pelo unanimidade. Alguém precisa de cópia? Alguém gostaria de ter cópia de vocês? Luiz, eu posso não sei se eu vou ter um número suficiente de todos vocês. O pessoal que chegou depois, por favor, assine a lista. Eu posso passar por e-mail também. Todos os conselheiros do CONDEMA receberam pelo WhatsApp. Ainda assim, eu posso também encaminhar por e-mail. Eu não tenho recebido ninguém respondendo. Não tem. O senhor está cadastrado? Estou meu nome aí, tudo direitinho, de Marambaia. Aí, tudo bem, depois eu entro em contato via. Eu vou fazer o seguinte, pessoal, eu vou encaminhar uma folha em branco aqui para aqueles que desejarem receber a minuta de lei por e-mail e coloque o nome e o e-mail aqui, por favor. Tá bom? A reunião vai ser no mesmo horário? 18 horas. Quem precisa da lista? Doutor, a lei vigente entra na internet, pega a cópia para ver como é que está, ver o que está mudando? Sim, sim. No site da Câmara Municipal tem, o senhor tem acesso. No último artigo do projeto de lei, o senhor verifica, prefeito, que ali nós estamos revogando a legislação 2634 de 12 de abril de 2002.
tem mais nenhuma dúvida, então vamos encerrar. Alguém tem dúvida? Não tem nada só contestar, né? Dia 24, então. No dia 24 teremos. Vai ser específico só para aprovação da lista. Então, vai encerrar a primeira reunião. Vai ser assim. Essa aí está essa é uma coisa aqui extraordinária. Essa é extraordinária. Essa não é porque é extraordinária, porque ela está fora do Bom, vamos começar então a nossa reunião ordinária. Vamos fazer a leitura da ata. É uma ata bem extensa, mas vale a pena. Nosso locutor, se tiver dificuldade, eu agradeço por você. Professor, a ata da ordinária do ano passado está bem caprichada. Ipsilíqueos. Melhor que eu não me perdi aqui. Vamos lá. Ata 9 do CONDEMA, da gestão 2021-2022. Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa do Meio Ambiente, CONDEMA Vinhedo, Estado de São Paulo, aos 19 dias do mês de abril de 2022, às 18 horas e 31 minutos. Deu-se início à 9ª reunião plenária em segunda convocação, no Salão Nobre do prédio da Secretaria de Ação Social, própria do município de Vinhedo, Rua Oswaldo Cruz 299, Centro, presidida pelo senhor José Marcos Feijó Nicolau, presidente e representante do Rotary Clube de Vinhedo. Abrindo a reunião, relembra os presentes assinarem a lista de presença, o que foi realizado em seguida pelos conselheiros e participantes interessados. Convido o conselheiro Oswaldo para secretariar a reunião e logo em seguida passa a palavra ao conselheiro Oswaldo para as informações relativas às eleições para a substituição do atual presidente Feijó, este demissionário da presidência do Conselho, solicitada na reunião passada e justificada pela indisponibilidade de tempo. O conselheiro Oswaldo informa ainda ter conversado com o Dr. Diniz, secretário de Justiça da Prefeitura Municipal, sobre o assunto relativo às substituições de membros do Conselho, desligamentos e principalmente a eleição de novo presidente. O Dr. Diniz informou que todas as modificações a serem realizadas deverão ser colocadas em compasso de espera, no sentido de que a nova legislação do CONDEMA, ora em curso de análise por seus pares e aprovação final, deverá trazer definições e atualizando o processo eleitoral de tal forma que as substituições de membros do Conselho sejam um evento duradouro e legitimado pela nova lei. Continuando com a palavra, o conselheiro Oswaldo encerra o informativo dele e inicia um novo assunto relativo ao pedido da Secretaria de Planejamento Ambiental para que o CONDEMA pudesse opinar sobre o projeto do meio ambiente no sentido de fazer algumas modificações em algumas praças da cidade. Um exemplo específico é o caso da área verde do bairro Alto do Morumbi, existente à Rua Berna, denominado Bosque do Seu Caçula, que a pedido de munícipes moradores do local, participantes da Associação de Moradores do Bairro, e conforme a menção número 719 de 2021 do vereador Mazinho, que pede providencia limpeza periódica e revitalização daquela área, conjuntamente com as sugestões dos moradores como segue. Sugere que a área poderia ser ocupada por entidades como escopeiros, escolas, etc. Também poderia ser adotada por empresas privadas para a manutenção do local. As necessidades atuais e imediatas são limpeza do bosque lixeira, retirada de galhos e árvores caídas, rampa de acesso da entrada da Rua Berna, realinhar pedras que fazem o caminho, troca de placa de identificação do Sr. Caçula, revitalização dos quiosques, podendo ser usado como espaço de educação ambiental, instalação de 2 câmeras para a segurança do local e dos usuários, iluminação do local, refazer o caminho permitindo a entrada pelas patrulheiras da GM em ronda de motos,
implantação e projetos de educação ambiental junto às escolas, parceria privada para a manutenção do local. O conselheiro Carlos Donizete Lima, representante da Associação de Bairro do Alto do Morumbi, sugere a possibilidade também de sediar a sede daquela associação. Voltando a palavra para o conselheiro Oswaldo, este diz que, segundo os moradores do bairro, a área em questão está sendo ocupada por usuários de drogas, entre outras atividades ilícitas. Diante disso, é mostrado a todos os presentes fotos do local, em seguida colocado em discussão esse assunto. O senhor Gasparini pergunta à mesa se a área é verde, institucional ou de lazer, porque de conformidade com como foi aprovado o loteamento, poderá ter até impossibilidade de realizar construções, mas de qualquer forma, antes precisa verificar como foi aprovado. Mesmo sendo uma área verde, é de opinião que, em virtude de ser uma área encravada na malha urbana, com vizinhança habitacional, da possibilidade de se bosquear, no linguajar do meio profissional, quer dizer, cortar toda a vegetação rasteira, deixando as árvores maiores em pé. Tudo dentro da lei, com a finalidade de se ter visão por entre as árvores. Desta forma, assim melhorando a segurança, tanto por quem passa pela calçada da rua frontal, como as pessoas que desejarem adentrar ao bosque. Ponto final. Eu li sem a vírgula aqui, desculpa. Até mesmo maior segurança para os moradores lindeiros da área. Na sequência, outros conselheiros falaram, argumentaram e chegaram à mesma conclusão, isto é, com a possibilidade de se bosquear. O presidente Feijó cita uma outra praça nas mesmas condições da praça em questão, a rua Gumercino Vieira Rocha, na qual gostaria que fosse realizado primeiramente um trabalho de pesquisa com os moradores e depois tivesse os mesmos procedimentos aventados. O senhor Gasparini também exemplifica outras áreas que deveriam ser lembradas para ter os mesmos procedimentos. Área localizada no Jardim Panorama e outra no perímetro da Represa 2, principalmente fazer um aceiro. Nas palavras do senhor Gasparini, se pega fogo, queima tudo. Lá tem um belo jequitibá. O conselheiro Saul pede para colocar em votação, mas antes de ser colocado em votação, a munícipe presente, senhora Clarice Nicolau, no uso da palavra, faz uma pergunta: se seriam criados mais bosques na cidade e o Parque do Bosque, no Jardim Médio, ficará fechado. Se o Parque do Bosque do Jardim Médio ficaria fechado. Em seguida, o presidente Feijó responde que não vai ser criado mais bosques nas cidades, mas que o que está em pauta é o Bosque do Caçula, no Jardim Alto do Morumbi. Voltando a palavra para o conselheiro Saul, ele diz: a votação será sim ou não com relação ao Bosque do Caçula, deixando para outro momento a questão de custos e onde tem a verba para executar. O que foi respondido pelo conselheiro Oswaldo, que poderia até ser executado pelo fundo do Condema, caso seria proposto e aprovado. O senhor Gasparini, no uso da palavra, direciona o assunto no sentido de que deve ser feito um projeto aprovado e segue em frente, aludindo que instância superior deve decidir a questão da verba para executar, mas de qualquer maneira deverá ter um projeto para orçar. O presidente Feijó pergunta aos presentes se alguém tem ainda algo a falar. Nesse momento, a munícipe, senhora Luciana Jordão, pede a palavra e pergunta se haverá um projeto executivo para ser aprovado, porque existe projeto e projeto, entre aspas, referindo-se que existe bom projeto e mau projeto. Respondendo e explicando melhor para a plateia, aos que fizeram perguntas para ela explicar melhor. Nesse momento, vários presentes quiseram colocar sua opinião e o presidente, chamado por uma questão de ordem, passa a responder para o munícipe, que se apoiando na fala extemporânea do conselheiro Fabiano, que diz que após o projeto realizado pela Secretaria de Planejamento Ambiental, deverá ser aprovado. Na sequência, continuando seu raciocínio, o presidente Feijó diz taxativamente, nesse momento, não está sendo aprovado nada, apenas aprovado se dará prosseguimento na proposta feita ou deixar como está, ficando aquela área em questão sem nenhuma providência, abandonada, sem atender o pedido realizado pela associação do bairro. A senhora Clarice Nicolau pergunta se essa ação não é de responsabilidade do Executivo ou do Condema. Respondido pelo presidente Feijó, diz que o Condema faz a indicação. Confirmado e explicando, o conselheiro Fabiano diz que o Executivo vai procurar viabilizar o projeto,
se vai fazer com recursos próprios, se vai abrir uma licitação. Com a palavra do conselheiro Vitório, diz que é pertinente esse assunto. É sabido que esse assunto é de responsabilidade do Executivo. Virando-se para a senhora Luciana Jordão, fala: é importante que a população tenha um conceito próprio, mas eu só discuto quem vai fazer, com qualidade. Que qualidade é um termo difícil de discutir. Eu gostaria que viessem os técnicos da Itália, eu sou italiano, gostaria que viessem os técnicos de Milão, porque estão fazendo um projeto maravilhoso. Também tem excelentes técnicas alemãs, ingleses, mas tem que fazer o nosso, com qualidade. Não vamos discutir se é bom ou se é ruim. Temos que fazer um projeto que se adeque à nossa realidade. Importante que seja sustentável. Se é verba, quem ganha, quem vai ganhar para fazer o projeto. Eu acho importante o bosqueamento, porque não tem outras áreas do município que tem que passar por isso. Não dizer não, que não pode fazer isso ou aquilo, que não pode cortar um capinzinho. Dizer que não pode fazer isso, tem que ter um projeto urbanístico de vez para definir essa porcaria. Porque estou cheio de ouvir besteira, estou falando sério. Após ter desabafado, vira-se olhando para a mesa. O presidente Feijotes, conversando, disse: quando pegou fogo na mata, por aí, no passado, o problema eram as árvores que caem sobre as rodovias. As árvores têm um tempo de vida, igual a gente, 30, 40 anos depois, começam a tombar. Aí vem outra, quando se tinha mais bugios, nasciam mais, comiam mais e jogavam as sementes. Aí ficam troncos queimando até 5 dias, troncos caídos de até 10 anos atrás, que não pode resolver, porque é proibido resolver dentro da mata. Tem essas coisas, não estamos mais dentro da floresta amazônica, temos que resolver essas coisas, estamos dentro da cidade. Nesse momento, deu-se a chegada dos vereadores Luiz Vieira, do vereador Luiz Vieira, que tomou assento na plateia. O senhor Gasparini enfatiza: isso se chama bom senso, quem tem bom senso resolve logo. Voltando a palavra para o presidente Feijó, diz que vamos votar para atender o pleito da associação e a moção do vereador. Então pergunta se ficou claro o que foi pedido, para que possamos encaminhar como uma indicação do Condema para o Executivo. Colocado em votação, foi aprovado por unanimidade. O senhor Gasparini, de posse da palavra, discorre sobre as áreas verdes da cidade, elencando várias delas que poderiam ser valorizadas por meio de manutenção, em que, ao mesmo tempo, com a execução dos aceiros, sejam protegidas contra os incêndios. Então sugere ao secretário do Planejamento Ambiental, dizendo: fazer um levantamento de todas as áreas do município passíveis de receber essas ações, e a sua secretaria tem que ter recursos para isso, porque quando chega em maio, em junho, não tem quem segura o fogo nesses lugares, não está aceirado, não foi conservado, não foi recursos para isso, porque quando chegar em maio e junho, não tem quem segura o fogo nesses lugares, não está aceirado, não foi conservado, não foi cuidado, não tem picadas no meio. Você se lembra que não tinha acesso dos caminhões do bombeiro quando pegou fogo? Perguntando ao presidente Feijó, que disse que não podiam fazer nada, não podiam entrar na mata. Então, senhor secretário, sua secretaria precisa ter recursos, fazer os projetos e finaliza. O conselheiro Vitório, de posse da palavra, diz: aquela entrada do São Joaquim, que passa por um ribeirão, que vem da parte alta do morro, tem um riacho lindo de morrer. Ele vai chegar na represa da FIPESP, Associação dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo. Tem uma mata que invadiu e chega até a calçada da via pública, que passa por ali. E o que fizeram? No passado, fizeram o plantio, fecharam e aquilo ficou. Aquilo é uma área de transbordamento da prefeitura. Então, diríamos que a área poderia ser aproveitada para o urbanismo perfeito para aquela região. Acredito que o São Joaquim tem verba suficiente para arrumar aquilo, ajudar a arrumar aquilo, que é extremamente importante. Tem mais 2 pequenos condomínios aqui que trariam um grande benefício para as pessoas. Agora, a lei que existe é de ignorância absoluta. Me desculpe, não poder fazer nada. Não pode fazer nada. O presidente Feijó, respondendo, disse que o problema é o custo. Para fazer a manutenção em bosque, o custo é muito alto. Por isso que ninguém mantém, ninguém bosqueia. Agradece a Deus por não ter havido mais incêndios. Tivemos muita sorte de não dizimar as casas do Santa Fé, do condomínio. Depois ainda, o presidente discorre historiando
o grande incêndio de tempos atrás. Então esse custo tem que ser previsto. Plantar uma árvore custa, não só com equipamentos de combate ao fogo, como também prevenir, construir aceiros, mas a lei não deixa mais que 1,5 metro de aceiro, mas o correto seria 4 metros de altura, seria para cada 4 metros de altura de uma árvore, 2,5 metros na horizontal de aceiro. Neste momento foi interrompido em sua fala para dar palavra à senhora Clarice Nicolau, que disse ter 2 falas. Uma é que tem uma lei que permite a adoção dessas áreas verdes, alguma empresa adotar, tirando o peso dos ombros do município. E outra diz que é o CONDEMA solicitar ao Executivo, quanto Conselho Fiscalizador, um plano para essa época de queimadas, solicitando o levantamento dessas áreas, prevenindo essas áreas e fazendo gestão para adoção por parte de empresas que tomassem conta dessas áreas. Fazer um programa de prevenção a balões, a causa mais provável da queimada no Santa Fé. Além de fazer orientação nas escolas, nas associações e nas comunidades. Passando a palavra para o conselheiro Vitória, este fala: o pessoal faz muitas coisas boas, de excelência aqui em Vinhedo, pela própria secretaria, com programas educacionais e algumas entidades que fazem isso. O problema maior que teve esse incêndio não é o problema de fazer o aceiro. O problema aí é que as pessoas acham que não podem fazer absolutamente nada. As pessoas acham que derrubar uma árvore é um crime monstruoso. Então deixar isso muito claro. Se tivessem permitido, inclusive tem uma estrada de servidão lá em cima, olhando para o presidente Feijó, fala, me corrija se eu estiver errado, perto da estrada Vinhedo Itatiba, na João Tasca. Se essa estrada estivesse aberta por lei, o que deveria estar, o problema seria menor. O que você está colocando é gestão de risco, olhando para a senhora Clarice. Aqui está o secretário de Segurança, que por sinal a Prefeitura tem muito bem qualificados, que fazem uma gestão de risco, que deveria ser feita todo ano, mas o diabo aqui é que se faz qualquer coisa. Tem 800 imbecis que se acham no direito de dizer não, que não pode. Então, tem que começar a discutir. O pessoal de Santa Fé, não tenho nada contra, acho excelente, ver estrelas, maravilhoso. Aliás, deveria morar lá na Amazônia, que lá é melhor, ver mais, mas não pode fazer nada, não pode mexer. Eu acho que as pessoas deveriam ter um pouquinho de bom senso, ter a boa vontade de ouvir todo mundo. Neste momento, o presidente tenta interromper o Conselho Vitória, mas espere mais um minuto. Só vou fechar e não vou falar mais nada. Inclusive, quem mais polui a água de Vinhedo é o Santa Fé, porque é só fossa sanitária. Agora, desde quando lugar que só tem fossa sanitária, então tem o direito de dizer que os outros poluem? Então, ou façam o que tem que ser feito, mas que não venham chegar aqui com bandeiras de ambientalistas, que já chegou, não dá mais. Ambientalismo não tem partido, ambientalismo é coisa séria, que exige uma posição séria, com medidas sérias, que venham preservar o meio ambiente e que não venham aqui fazer politicagem. Logo após a fala do conselheiro Vitório, a munícipe Clarice Nicolau, no uso da palavra, volta ao assunto reservação de água em pontos da cidade, com o intuito de ser usada, se necessário, em combate a incêndios. Por esse caminho, ela comenta que esteve numa reunião da Câmara, tempos atrás, e estavam discutindo um projeto de lei que foi aprovado. Se não falha a sua memória, o projeto era do vereador Paulinho Palmeira, e com olhar de interrogação em direção ao vereador Luiz Vieira, presente sentado logo atrás, no sentido de confirmar o que ela estava dizendo. O reservatório perto do Canjaranas era um deles, sugerindo que, por um ofício do CONDEMA, solicitar como anda esse projeto de lei. O presidente Feijó propõe uma agenda, agora que atende o início da seca, que antecede o início da seca, que possa administrar. O conselheiro Saúl, no uso da palavra, sugere que antes que se faça uma pesquisa financeira para depois comprar um caminhão-pipa, com uma boa bomba, sendo rebatida essa ideia pelo presidente Feijó, que diz: eu acho que comprar um caminhão-pipa não é a solução, justificando que o mais plausível seria cadastrar todas as pessoas que têm caminhão-pipa na cidade. É muito mais simples, fazendo um acordo com eles. Ainda diz que na região do Santa... Então, agora na aprovação da reforma, do plano, então a gente acompanhar isso direito, para conferir isso, que é importantíssimo. Por exemplo, na estrada aqui da boiada aqui em cima, daqui até no cemitério de Louveira, nós não temos nem acostamento.
É uma doença, aquilo ficou um perigo medonho. Então, daqui do ginásio, da Festa da Uva, até no cemitério de Louveira lá, nós precisaríamos dessa, pelo menos 3,5 metros de cada lado, de um acostamento, porque não tem onde parar. Se quebrar um carro ali, não tem, né? Prefeito, entendo a colocação. Ainda é dá importante, tempo, né? É importante, mas o senhor reparar, existem muitas edificações que já estão nessa faixa. Então, seria, obrigatoriamente, o município tem que desapropriar essas áreas. Né? Então, aqui ainda vai tem, interferir também no direito de propriedade dessas pessoas. tem uns 80% ainda nessa estrada que dá tempo, ainda. O problema é uns 20%. Boa noite, eu peço licença muito rapidamente aos conselheiros e às conselheiras, apenas aproveitando tanto o tema que foi colocado pelo Vitório, quanto a discussão aqui do inciso 3º e também a presença dos conselheiros e dos secretários. Atualmente, na região da rua Nossa Senhora do Carmo, que é na Vila Santana, algumas famílias estão se instalando ali, posso dizer, em cima da linha do trem, porque há uma linha desativada da rua, a outra lá está em atividade, só que na linha desativada tem algumas casas sendo construídas, podia até presenciar as pessoas levando os tijolos para lá. Então eu acho pertinente até perguntar, como forma de prestação de contas, se existe algum programa para cuidar dessas famílias, para retirar elas dali, porque é uma área de risco, pode acontecer um acidente, um atropelamento até pelo próprio trem, e se existe uma previsão do REURB ou de qualquer outra política pública que dê uma solução para isso. Obrigado. Mas eles estão invadindo, você disse, não? Eu entendo que sim, que seja irregular. Eu acho que deveria ser comunicado. Não tem Secretaria de Obras. Tem um detalhe, a minha área A gente fiscaliza dentro do nosso tem uma domínio, concessão, dentro do então o domínio. município não pode interceder em assunto federal. Entendi. Isso já teve um problema anteriormente, que inclusive eu falei para o Paulinho Palmeiras que ele estava errado, ele concordou. Não podemos, Luiz, só concordando que é isso Não é mesmo. federal. A gente pode tomar uma atitude enquanto município de levantar o que está acontecendo, passar esse assunto à Secretaria de Assistência Social, à Guarda, enfim, mas notificar esse pessoal, nós não temos esse poder, porque eles não estão dentro de uma área municipal ou de uma área particular, por exemplo, fazendo um loteamento clandestino. É uma área de domínio federal. Acionando o Ministério Público seria Sim, possível? já existe uma ação administrativa. O que eu posso te trazer para a colaboração é que já existe, está em curso uma ação judicial que está tramitando pela Justiça Federal, justamente para tirar essas pessoas desse local, e isso não só aqui em Vinhedo, mas isso em todo o curso da linha do trem. Por causa do Intercity. Então, assim, isso já está em curso há muitos anos por ser domínio da União. Então, o município, de fato, ele fica de mãos até certo ponto atadas em relação a uma área que não pertence a ele. Perfeito. Eu acho que essa colocação de mais perfeito, se a gente pegar ali do Juru para cá, inclusive ali no Leitão, já tem um monte de casa ali encostado à vida. Mas o que é interessante, já que a lei é federal, entendo eu, se existe uma lei federal, ela tem que ser cumprida. Sim, então, mas aí tem agente... Cabe à Procuradoria da República tomar Perfeito, tem alguém que tem que fazer, município. não o município, mas tem que deixar claramente que não estão fazendo. Eles não fazem. A mesma coisa, eu acho que é importante fazer esse levantamento, é a mesma coisa para as APPs. Que o que falta, na realidade, é o conhecimento da onde estão essas APPs e deixar claramente definidas e transparentes. Nós estamos há 20 anos trabalhando nas APPs. Foram feitos 3 diagnósticos. Cadê o diagnóstico? Então, eu acho importante ter esse diagnóstico, aonde está, e a gente acompanhar isso. Senão, nós vamos ficar sempre discutindo. E vão fazer coisas que não tem nada a ver. Tem gente falando um monte de baboseira, né? Estão fazendo isso, estão aterrando isso, estão aterrando aquilo, quando na realidade às vezes nem é. Então eu acho que tem que ter muita responsabilidade nesse assunto. Quer dizer, existem as APPs onde estão, são urbanas, são rurais, deixar isso muito claro. A gente andou aí, mata dentro, um monte de coisas aí, né? Então é importante ter esse banco de dados para a gente saber onde estão e como estão, para a gente poder acompanhar. Senão, tudo que for dito aqui, nós vamos ter sempre os desvios, né? Não vamos trabalhar em relação àquilo que está feito. Então, a minha preocupação é exatamente essa, que haja algo que seja definitivo e não que seja discutível.
a quem de direito cabe a responsabilidade. Senão fica empurrando uns para o outro. A mesma coisa das águas. Nós tratamos as águas que são poluídas pelo município da montante. E nós pagamos pelos erros dos municípios da montante. E nós poluímos para os municípios ajudantes. Então alguma coisa tem que ser feita. E a coisa é muito simples. Vai na divisa e mede a qualidade da água. Vai na saída e mede a qualidade da água. Meu Deus do céu. Qualquer imbecil, gestor sabe fazer isso. Nós não fazemos. Então é complicado isso. E aí nós ficamos discutindo coisas absurdas, coisas abstratas. Não é isso. Eu, na época, a questão da qualidade da água, eu fiz uma representação para o Ministério Público, a questão da qualidade da água, que o governo não tratava o esgoto. E chega na época de escassez, o que acontece? Fica mais densa a poluição. Então, no caso de ter um custo de tratamento, aumenta muito mais. O ex-prefeito, o doutor José Gasparini, ele sabe muito bem do que eu estou dizendo. A questão do tratamento da água. Na época que chove bastante, tudo bem. Aí tem uma diluição dos poluentes. Agora, na época de escassez, quem paga? Quem paga é o município, a conta d'água da cidade. Além da má qualidade. Pelo menos nós deveríamos notificar a União com fotos e tudo do que está acontecendo aqui. Pelo menos nós fizemos a nossa parte. Claro, né? Isso acho que como prefeitura, os vereadores, tem dois aqui, claro, me ajudaria nisso. Notificar lá com fotos, está acontecendo isso em Vinhedo. Se deixar mais um pouco, aí fica um inferno para tirar o pessoal de lá. Né? Acaba ficando uma solução aí que, na hora que tiver criança e gente morando ali, o próprio juiz, fica difícil. A gente tem que fazer isso antes da coisa se agravar, como no meu tempo, que tinha a favela ali, a gente conseguiu tirar. O dono da Vista Alegre deu o terreno, 2 alqueires, o governador deu 110 casas, acabamos com a favela, basta que tenha um bom senso, não é? Agora, nós temos que notificar, porque senão vai dizer, ninguém viu, ninguém se incomodou. Não podemos pegar comissão. O ideal, o bom senso, diz que nós temos que prevenir, não depois remediar uma coisa que fica, não é? E falando da ata, secretário, eu acho que a gente tem hoje tecnologia em TI, né? Que a gente poderia, assim que termina a reunião, a hora que a gente conseguir com a tecnologia, já a ata fica pronta, a gente já lê na hora e aprova, para não ficar para outra que nem nós perdemos. Nós ficamos 30 minutos ouvindo aí. Então, já está tendo soluções técnicas para isso. Terminou a reunião, já o equipamento já vê, tá vendo? A gente lê ali e já vai embora. Porque daqui a um mês, se a gente faz a reunião de novo, já esqueceu de muita coisa que foi dita lá. Não é? Então, se a gente puder, já dentro da tecnologia moderna, a gente já terminou uma reunião dessa, já lê, está todo mundo de acordo, está fresquinho na cabeça aqui. Se precisar acrescentar alguma coisa, acrescenta ali, já assina. Pô, eu saí de uma reunião agora de pouco com os engenheiros e tudo lá, definiu os pepinos, fizemos na mão, lá assinou, pensa. Mas tem tecnologia já para isso, que nós podemos, terminou, está redigida, leu, você fala, não foi bem isso que eu disse, né? Porque às vezes o coitado ficou lendo meia hora aí, como é que ele vai? Às vezes tem coisa que não dá nem para entender direito o que a pessoa disse lá, né? Se houver possibilidade, nós podemos cuidar disso também. Prefeito, nós vamos fazer o possível, mas dentro da situação atual, nós estamos ainda pedindo para um funcionário vir fazer com uma máquina fotográfica fazer o vídeo, que nem é uma operadora, uma profissional. Então nós estamos nessa situação. Por outro lado, fazendo uma ata um pouquinho mais elaborada, acredito que nós teríamos aqui não chama outra pessoa aqui. Não, ficou perfeita, ainda mais se ele dizendo que vai para o promotor, isso, melhor ainda, fiquei mais satisfeito. Se vai para ele, eu queria apresentar então. Quando a gente falar aqui, já tem que falar, promotor, já está indo para o senhor. Toma providência. Professor, vou fazer uma sugestão, então, meio termo. O que podia fazer era tentar encaminhar a ata, depois que ele terminou, porque tem um tempo,
né? Porque como as reuniões são mensais, aí a gente teria como já lei dar uma pré-aprovação. Né? Eu participo de outras entidades que fazem isso. A gente faz a reunião, aí 2, 3 dias, uma semana depois chega a ata, a gente já lê, já está sincronizado. Se tem problema, anota, já está, tem um programinha, vamos corrigir. É o caminho do meio. Isso. É o caminho do meio. Se vocês concordarem, professor, se concordar, acho que. Bom. Já põe uma data, uma semana antes, pelo menos. Fica tempo de ler. Isso. Perfeito. Mais alguma colocação? Mais alguma coisa, professor? Podemos encerrar esse O tema? assunto principal, né? Tá. Mais alguma colocação no assunto principal? Mais algum assunto? Senão vamos encerrar e estou com fome. Eu acho que Tudo bem, pessoal? Tudo em ordem. Então vamos encerrar. Agradeço a todos a presença. Uma plateia cada dia mais generosa e participativa, né? Representativa da cidade.